Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Radioisótopos são frequentemente utilizados em diagnósticos por imagem. Um exemplo é a aplicação de iodo 131 para detectar possíveis problemas associados à glândula tireoide. Para o exame, o paciente incorpora o isótopo radioativo pela ingestão de iodeto de potássio, o qual se concentrará na região a ser analisada. Um detector de radiação varre a região e um computador constrói a imagem que irá auxiliar no diagnóstico. O radioisótopo em questão apresenta um tempo de meia-vida igual a 8 minutos e emite radiação gama e partículas betas em seu decaimento radioativo. No decaimento radioativo do iodo 131, tem-se a... Pois bem, então, o iodo radioativo 131, massa e número atômico 53, em um de seus processos de decaimento, que é através de radiação gama, pense que ele emite simplesmente uma partícula gama, que é um excesso de energia que ele tem. Para manter a estabilidade de seu núcleo, ele libera essa radiação gama para que o núcleo fique num nível menos excitado, num nível mais estável de energia. E nesse processo ele não muda, no caso sua estrutura, ele não muda sua massa atômica, nem tampouco o número atômico. Isso decaimento gama, emissão gama. Já decaimento beta, no caso do iodo 131, ele tem o decaimento da seguinte forma, se tornando xenônio, número atômico 64, massa 131, mais um elétron. Que daí nós representamos esse elétron como a chamada beta menos. Existe também a partícula beta mais, que é o equivalente ao chamado positron, que é um elétron, mesmas características, massa e carga, porém sinal positivo, a antimatéria do elétron. Porém, o iodo ele não possui esse tipo de decaimento beta mais. O decaimento beta dele é simplesmente emitindo um elétron altamente energizado. E dessa forma, tem-se o aumento do número atômico de 53 vai para 54. Que daí o número 54 é o equivalente ao xenônio. Mas é isso aqui que acontece nesses dois processos de decaimento, esses dois tipos. Pois bem, então vamos ver as alternativas ali. A letra A, produção de uma partícula subatômica com carga positiva. No caso, como eu comentei, o iodo ele emite apenas decaimento radioativo beta, emite apenas o partícula beta menos, ou seja, não produz carga negativa, positiva, E bem, radiação gama não possui massa nem carga, então não pode ser a letra A. B, possibilidade de sua aplicação na datação de fósseis. Pois bem, o elemento que possui um tempo de meia-vida de apenas 8 minutos significa o seguinte, que se eu tenho uma certa massa, 1, após esse tempo de meia-vida, que eu vou chamar de Tm, esse valor se reduz à metade, 1/2. Após outro tempo de meia-vida, se reduz à metade de novo, 1/4. E após 1/8, e assim por diante. Mas bem, em apenas 1, 2, 3 tempos de meia-vida, o iodeto já chega a 1/8 de seu valor. Ou seja, ele já perde muita massa aqui, mais de 70%. E bem, cada um sendo 8 minutos, nós temos aqui um valor de 24 minutos no total, nesse exemplo. Ou seja, em menos de meia hora ele já está a 1/8 do valor. Logo, ele não é recomendado, não é eficaz para datação de fósseis que possuem milhares, milhões de anos, Então não serviria. Vale mais a pena a datação por carbono, que o tempo é maior de meia-vida. C, formação de um elemento químico com diferente número de massa.
Bem, os dois casos que eu apresentei, na massa atômica se mantém 131, né? Aqui, o iodo, por emitir uma partícula gama, né, um fóton de radiação gama, que não possui massa, e o elétron por ter uma massa desprezível com relação, né, aos prótons que compõem o número atômico. Então, não tem diferença de massa. Letra D. Emissão de radiação que necessita de um meio material para se propagar. Bem, nenhum desses tipos de radiação necessitam de um meio material. Radiação gama é um tipo de onda eletromagnética, uma radiação eletromagnética se propaga no vácuo. E uma partícula beta, né, nada mais que uma partícula, então ela pode se propagar, né, no vácuo também, não necessita de meio. E aí, redução de sua massa a 1/4 da massa inicial em menos de meia hora. Pois bem, 1/4 da massa, fizemos um exemplo aqui, está aqui logo após 2 tempos de meia-vida. Ou seja, 8 minutos mais 8, eu tenho 16 minutos e já tenho 1/4 da amostra inicial. Ou seja, bem menos do que meia hora, né? Ficamos então com a letra E. Realmente, se reduz a 1/4 em menos de meia hora. Certo, pessoal? Bem, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!